Olá, eu sou o professor Cláudio Branchieri e nós estamos aqui para trazer para você conteúdos de economia de qualidade. Se você quiser continuar acompanhando nosso canal, inscreva-se. Se quiser receber notificações sobre nossas videoaulas, clique no sininho. Se você gostar dessa videoaula, deixe seu like. Bom, a nossa aula hoje é uma aula simples, é sobre a estrutura do sistema financeiro nacional. Tá? Vou mostrar para vocês aqui um organograma de como ele funciona. Ok? Vamos lá. Ok. Bom, aqui está a estrutura do sistema financeiro nacional. Né? Basicamente, o sistema financeiro nacional ele é dividido em dois grandes subsistemas. Né? O subsistema normativo, que faz o que o nome diz, né? Normatiza, né? Cria as normas do funcionamento do sistema financeiro nacional, cria as normas e supervisiona. E o subsistema de intermediação financeira, que faz exatamente isso, que é a intermediação financeira, que é captar recursos de quem tem sobrando, né, do poupador, e repassar para quem precisa de crédito, que é o tomador, certo? Bom, o subsistema normativo, lá, que nós enxergamos aqui em verde, deixa eu só botar a caneta aqui, que eu acabei esquecendo, ele é formado por o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional é é o agente que determina os rumos da política monetária. Geralmente as pessoas acham que quem determina o rumo das políticas monetárias é o Banco Central, mas não é. Quem determina o orçamento monetário, que faz e determina os rumos da política monetária, é a maior autoridade do sistema financeiro nacional, que é o Conselho Monetário Nacional, que é um conselho composto pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. Atualmente, o ministro da Fazenda é o Eduardo Guardia, né? O ministro do Planejamento é o Esteves Colagno e o presidente do Banco Central é o Ilan. Esses são os presidentes do Temer. Não sei como é que vai funcionar o Conselho Monetário Nacional, uma vez que o Paulo Guedes vai acumular as funções, né? O Ministério do Planejamento e da Fazenda vão se juntar num super Ministério da Economia. Provavelmente será o secretário do Planejamento. Ninguém sabe ainda. O que a gente sabe é que um dos componentes do novo Conselho Monetário Nacional será Paulo Guedes, o outro será o Roberto Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, ou escolhido como presidente do Banco Central. Então o Conselho Monetário Nacional define os rumos da política monetária e o orçamento monetário. O Banco Central executa a política monetária e supervisiona o sistema financeiro nacional. Né? Além de controlar a liquidez, a gente já viu uma aula sobre funções do Banco Central. Né? Então o Conselho Monetário Nacional está acima do Banco Central. Existem algumas sugestões de aumentar o número de integrantes do Conselho Monetário Nacional, uma vez que um Conselho Monetário Nacional com 3 integrantes praticamente submete ao integrante mais forte. Então, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, agora, no governo Bolsonaro, vai ser basicamente gerido e definido pelo Paulo Guedes. Então já teve processo de 3, de 11, hoje é 3, de para 8, de para 11, no governo Lula até se cogitou, né, de aumentar as vagas, mas aí os caras queriam botar representante do Movimento Sem Terra, mas eu por exemplo, sou a favor de um aumento dos integrantes do Conselho Monetário Nacional, onde a gente tenha não só representantes do governo, que é o caso aqui, né, só tem representantes do governo, mas eu tivesse uma representante do sistema financeiro, um representante do sistema financeiro, um representante da indústria, um representante do comércio, um representante dos trabalhadores, né? Um Conselho Monetário Nacional que discuta a política monetária num espectro mais amplo. Mas, obviamente, o Conselho Monetário Nacional é efetivamente extremamente técnico, mas eu acho que uma ampliação, um pouco mais de democratização no Conselho Monetário Nacional não seria nada mal. O Banco Central, a gente já conhece as funções do Banco Central. Tem a Comissão dos Valores Mobiliários, que regula as empresas, né, e fiscaliza as empresas que têm ações na Bolsa de Valores. Né, então, basicamente, a Comissão de Valores Mobiliários lida com o mercado acionário. Existe a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Não confundir com o SUSEP, que é a Superintendência de Serviços Penitenciários. Então, é quase a mesma coisa, às vezes confundem. Mas a SUSEP, com P mudo, a Superintendência de Seguros Privados. Existe uma chamada Superintendência Nacional da Previdência Complementar,
que substituiu a Secretaria de Previdência Complementar, que já não existe mais. E existe um outro cara aqui, que alguns sistemas que não tem, mas que é um tribunal, tá? O Tribunal de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Né? Que seria quase um outro subsistema. Por quê? Porque toda punição que é dada a um banco não pode vir a público e ser tratado de maneira pública por conta do medo que os correntistas desse banco teriam de uma eventual insolvência e de uma corrida a esse banco. Então ela meio que ocorre dentro do próprio sistema financeiro. O sistema financeiro julga os próprios recursos dos componentes do sistema. Tá? Então existe um tribunal de recursos para isso, exatamente por conta da exigência grande de sigilo, tá? Nesse tipo de ação. Okay? Então esse é o subsistema normativo. O subsistema de intermediação financeira tem como papel, como eu já falei, captar recursos de quem tem sobrando e repassar para quem tem faltando, cobrando ali uma taxa de corretagem nesse processo. Né? Ele basicamente é composto por 3 agentes especiais, né? O Banco do Brasil, o Sistema Financeiro da Habitação, que é a Caixa Econômica Federal, e o BNDES, principalmente. Né? Esses são os 3, digamos assim, agentes especiais do Sistema Financeiro Nacional. Por quê? Por que o Banco do Brasil é um agente especial? Porque ele é o executor da política agrícola do governo. Quando o governo quer botar dinheiro na agricultura, ele joga dinheiro no Banco do Brasil e o Banco do Brasil escolhe os projetos mais viáveis, né? E quem já conversou com o gerente do Banco do Brasil sabe como eles conhecem a agricultura. Então o Banco do Brasil seleciona os projetos e, executa a política agrícola do governo federal. A Caixa Econômica Federal também é um agente executor da política de habitação do governo. Então, quando o governo quer, fomentar a construção civil, ele joga dinheiro na Caixa, a Caixa escolhe os projetos mais viáveis, os melhores, que atendam lá às exigências do governo, às decisões estratégicas, e empresta. E o BNDES faz a mesma coisa com o financiamento de longo prazo para investimento. Então, tanto o Banco do Brasil, quanto a Caixa Econômica Federal, quanto o BNDES são chamados agentes especiais do Sistema Financeiro Nacional. Né? Então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além de ser um banco comercial, também são agentes especiais. Né? E os próprios bancos comerciais, que é o grande ator aí do subsistema de intermediação financeira, o principal instrumento. Além disso, nós temos todo o resto, né? Factorings, bancos de investimento, companhias de crédito, financeiras, instituições auxiliares, como a própria Bolsa de Valores, seguradoras, ou seja, tudo isso as empresas de previdência privada, tudo isso é o subsistema de intermediação financeira. Então, basicamente, essa é a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, simples, 2 grandes subsistemas, o normativo que regula o funcionamento, o subsistema de intermediação financeira que efetivamente está na ponta ali, atendendo o público, a população em geral. Certo? Essa, então, é a aula sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui 2 videoaulas como sugestão, né? Não se esqueçam de inscrever-se aqui embaixo no canal. Obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima videoaula.